Bom dia, gente. E aí, o que vocês acharam do voto da Carmen Lúcia? Eu fiquei muito impactado. Achei um voto muito forte. Os 2 primeiros minutos, confesso que eu vi o voto quase todo, né? Eu só saí um momento ali, que foi no momento da parte do Alexandre de Moraes, que eu vi, mas eu tava indo pra casa nessa hora. E achei uma parte enorme. Acho que ele perdeu a oportunidade de deixar uma mulher falar o tempo que ela tivesse para falar. Eles não tem uma limitação de tempo, mas achei a interrupção dele desnecessária. Acho que poderia ter sido feita no voto do Zanin. Acho que teria sido mais elegante e mais simbólico. Eu gosto do Alexandre de Moraes, mas naquele momento eu queria ouvir a Carmen Lúcia. E acho que muitas outras pessoas também. Acho também que ele fez uma escolha ruim de imagens. Acho que tem imagens bem mais pesadas do Bolsonaro. Bolsonaro chamando ele de canalha e fazendo um monte de piruada. Eu acho que ele escolheu um corte. Acho que talvez nem, sei lá, gente, deve saber, né? As coisas que o Bolsonaro fala por aí. Com certeza sabe. Mas voltando a Carmen Lúcia, eu fiquei muito impressionada com a capacidade dela de esclarecer os fatos, de ser sensata e de colocar por terra a argumentação do Fux, que durou 14 horas, 12 horas de voto. O voto dela, se não me engano, teve pouco mais de 2 horas. Foi isso porque eu vi o voto inteiro e saí nesse pedaço, né? E foi isso. Quando eu tiver tempo eu vou falar mais. Achei aquela introdução do voto, ela falando sobre o golpe, mesmo o golpe sendo bom, sendo bem, ele continua sendo mal, e se ele for bem sucedido, pior, né? Porque volta. E a gente tá vendo a tentativa do golpe voltando. Teve o golpe de 64 novamente, porque ficam essas pessoas saudosistas desse militarismo que não, né? Lógico que, mas na época militar aconteceu menos crime. Claro, os crimes não eram divulgados, mas pergunta para mãe e para as mães das pessoas que eram contra o regime, quantas pessoas perderam seus filhos. E foi uma época de corrupção também histórica, né? Quem quiser pesquisar aí a política econômica do Brasil na época da ditadura vai se surpreender. Outro ponto fiquei muito feliz com a condenação do Bolsonaro, porque o Bolsonaro agora ele está sendo condenado pela tentativa de abolição violenta do Estado, e que o Fux, meu Deus, não sei, cara, não sei o que o Fux para dar aquele voto, porque, cara, é óbvio que o golpe não foi bem sucedido e que ninguém foi destituído, porque senão realmente ninguém ia estar ali para contar a história, né? Mas que burrice, cara. Me lembra aquele meme do Caetano Veloso? Sem noção. Mas, embora ele esteja sendo condenado pela tentativa da abolição violenta do Estado, a gente não pode esquecer todas as outras falas problemáticas e todos os outros comportamentos problemáticos do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele é misógino, ele é preconceituoso, ele teve aquela fala com os quilombolas. Na época do governo do Bolsonaro, o desmatamento era muito grande. Ele tinha um ministro de meio ambiente que era totalmente a favor de se desmatar a Amazônia. Ele não era nenhum expert em economia. No governo dele não vi nenhuma melhoria para os trabalhadores. Ele é totalmente a favor de privatizar o que puder. Eu acho até que se puder privatizar a mãe dele, ele puder vender a mãe dele se for viva para ganhar um dinheiro, ele vende. E incitou o ódio, porque as pessoas estão falando do Charlie Kirk, né? Mas esse ódio que a extrema-direita está incitando no mundo, isso não tem como acabar bem. Não tem como você pedir guerra, você ser a favor de armas. E eu acho que o Bolsonaro não devia ser a favor de arma não, tá? Porque ele foi assaltado e levaram a arma dele. Mas enfim, pelo que ele não pode ser condenado, pelo que ele não foi condenado, a gente não tem como lutar. Mas também não tem como dizer que é uma condenação injusta, tá? E eu tô muito feliz, sim.
E eu espero que isso não reverbere tão negativamente para o país, porque a gente sabe que tem traidores da pátria lá fora que estão tramando realmente contra o nosso país, contra a nossa população. Mas já foi uma vitória.